é o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 45, a mensagem de Jeremias a Baruque. Eu já citei esse nome aqui, até nome de cantor, né? Nome de cantor, nome de um dos músicos contemporâneos aí, Baruque, um jovem que tem cantado várias músicas que as igrejas evangélicas têm posto no seu cancioneiro nos cultos dominicais. Jeremias capítulo de número 45, do verso 1 ao verso de número 5. De forma bem particular, esse texto ele tem uma conexão muito forte comigo. Eu tenho uma conexão muito grande com esse texto. Em uma época da minha vida, ele me falou profundamente e eu aprendi muito com esse texto da palavra do Senhor. Então, leiamos. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandes coisas, ou procuras tu coisas grandes? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo o lugar para onde fores. Portanto, quero frisar aqui o verso de número 3, quando Baruque diz: disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez pedimos que Tu estejas falando ao nosso coração, ministrando, ó Deus, as nossas vidas mediante a Tua palavra, pregação exposta, ó Deus, uma oportunidade de o Senhor falar aos corações, não somente aos ouvidos, mas aquilo que nós precisamos discernir espiritualmente. E com isso, ó Deus, termos crescimento, fortalecimento espiritual, temos uma palavra de consolo, de salvação e de esperança, mas também de denúncia do pecado que está dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, portanto, a comunicar com fidelidade a palavra do Senhor, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vamos falar sobre a dor de Baruque. A dor de Baruque. Quem tem dor está sofrendo, né? Quem tem dor está gemendo. O livro de Oséias, no capítulo de número 2, verso 14, tem uma palavra preciosa que eu quero anteceder ao fato de estarmos entendendo o capítulo 45 de Jeremias. Em Oséias 2,14, o Senhor está dizendo assim: portanto, eis que o atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus está dizendo que estaria atraindo, ao mesmo tempo Deus estaria falando ao coração no deserto para a nação de Israel. É uma figura que nós temos dentro do livro de Oséias, quando Deus usa o profeta para que pudesse estar sendo aquele representante do próprio Deus, demonstrando amor para com Israel, e aí Israel representada por Gomer, e Gomer na sua infidelidade, e Deus então traz essa palavra que estaria levando Israel ou Gomer para o deserto para falar ao coração. Irmãos, nós temos aqui, portanto, 3 aspectos. O primeiro delas é deserto. Deserto é um lugar inóspito, um lugar difícil, sol forte durante o dia, frio à noite, poeira, sem provisão. No deserto temos a impressão de que Deus nos abandonou, e em alguns momentos da vida parece que nós nos encontramos no deserto. Segundo, no deserto
ficamos mais revoltados ou mais atentos. Quando a gente está no deserto, ou a gente fica revoltado porque a gente está ali, alguma situação nos levou a estar naquela condição de deserto, ou pode ser um lugar de crescimento. A gente tem, via de regra, 40 anos que o povo passou caminhando pelo deserto, e não conseguiram entender que ali poderia ser uma caminhada mais rápida, mas a murmuração, a reclamação, fez com que eles não entendessem o propósito pelo qual Deus os tirou da terra do Egito, levando para a Canaã. Então, pode ser um lugar de murmuração, de reclamação para muitos, mas também pode ser um lugar onde você esteja mais atento, mais ligado, mais antenado às verdades eternas, à palavra de Deus. E terceiro, deserto pode ser um lugar onde nós podemos estar a sós com Deus. Às vezes a gente precisa aprender que Deus às vezes nos leva para o deserto para que nós estejamos a sós com Ele. E aí a gente tem a história do próprio Jesus, Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, o Espírito do Senhor levou o Senhor Jesus para o deserto. E ali parece que a gente tem a impressão que Ele só levou Jesus para lá para ser tentado. Não, Jesus esteve ali 40 dias e 40 noites em plena comunhão com o Pai, oração, o Pai certamente ministrando, encorajando Jesus para começar o seu ministério, dando toda uma palavra para o Senhor Jesus, para que ele pudesse de fato se fortalecer, para que durante os 3 anos cumprisse a sua missão. Então, deserto, irmãos, é um lugar que podemos ter a impressão que estamos ali sozinhos, abandonados, podemos entrar no estado de murmuração ou de senso de dependência, ou o deserto pode ser um lugar onde você está a sós com Deus. E o livro de Oséias está dizendo, no capítulo 2, verso 14, que Deus levaria Israel para falar ao coração de Israel no deserto. Irmãos, e quem é que estava se sentindo assim? Quem é que estava se sentindo no deserto, sem ter culpa alguma? Foi Baruque. Baruque é um escrivão de Jeremias. E a Bíblia Reformada, ao fazer um comentário sobre Baruque, ou sobre esse capítulo 45, cronologicamente, ela coloca essa descrição desses poucos versos, desses 5 versos aqui, na verdade, após o capítulo de número 36. Ele está aqui, né, no capítulo 44, falando, ou inserido num outro contexto, mas os comentaristas falam que esse conteúdo do capítulo 45, na verdade, ele estaria muito mais próximo do capítulo de número 36 de Jeremias, né? E o que aconteceu no capítulo 36? Foi o último recado de Deus para a nação de Israel, naquele que eu atribuí aqui como o último sermão de Deus para a nação. No capítulo 36, se você quiser depois dar uma conferida no que nós temos ali, no capítulo 36, Deus deu ordem para que Jeremias escrevesse toda a profecia divina dada anteriormente, e isso desde o capítulo 2 até o 36. No capítulo 2, Deus levanta a nação de Israel, capítulo 2 de Jeremias, até o capítulo 36, Deus está usando o profeta para falar àquela nação. Então Deus havia ordenado que a profecia, à medida que Deus dava a profecia, ela fosse lida diante do povo. Profecia lida, irmãos, é a palavra pregada. Deus dava a palavra e a missão do profeta era simplesmente dizer: assim diz o Senhor. No verso de número 8 do capítulo de número 36, diz que Baruque era filho de Nerias, né, e fez o que Jeremias pediu. E o que Jeremias havia pedido? Que ele redigisse todo esse conteúdo da mensagem que Jeremias recebia do Senhor. Como escrivão, portanto, ele escreveu a profecia. Interessante que no capítulo de número 35, detalha um ano, e no capítulo de número, capítulo 36 detalha um ano, e no mesmo capítulo de número 36 detalha que um ano depois Deus está dando a palavra no 5º ano para que se apregoasse um jejum e aí a palavra fosse pregada.
No verso 10 do capítulo de número 36, diz que Baruque, esse escrivão, ele leu a palavra que o Senhor havia dado na casa do Senhor no átrio. Ou seja, Jeremias recebe a palavra, Baruque escreve o texto nos pergaminhos, e aí eles estão na casa do Senhor, ou seja, eles estão ainda no templo. Jerusalém até então, no capítulo 36, não tinha sido destruída, Jerusalém não tinha sido queimada, ninguém havia morrido. Naquele momento, irmãos, Deus está dando a última palavra, o último sermão. E depois daquele momento, irmãos, que Deus dá a palavra para o povo, depois vai dando a palavra para os príncipes, para as autoridades, finalizando com o rei. O que vai acontecer? Depois daquele momento, Micaías informou aos príncipes, e novamente Baruque leu o rolo, e por fim Baruque leu a profecia diante do rei Zedequias. Então, percebam que foi gradativamente: palavra pregada ao povo, palavra pregada para os príncipes, palavra pregada ao rei. E você se você se lembra aqui, eu já tenho dito isso repetidamente, no verso de número 24, diz que ao receberem a palavra, eles não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem os príncipes deram ouvidos à palavra do Senhor. E aí que Deus anuncia o castigo, no capítulo 36, verso 25. Deus anunciou o castigo, porque o último ato de transgressão, antes de haver o começo da sentença do castigo, foi o fato do rei Zedequias rasgar o rolo, a profecia que Deus havia dado, gente, desde o capítulo 2 de Jeremias até o 36. Era um conteúdo gigantesco de conteúdo, de profecia dada. Ele rasga e queima. Vocês se lembram que Zedequias estava na casa de campo, né, na casa de inverno dele, próxima a uma lareira, e ele desprezou completamente a palavra do Senhor. Aí Deus diz assim: eu vou castigar vocês, castigá-lo-ei e a sua descendência, Jerusalém e os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, porque não ouviram as minhas palavras. E foi nesse dia, irmãos, que o rei Zedequias então rasgou, queimou o livro, e a partir daquele momento Deus, nos seus atos soberanos, faz cumprir a sua ordem: eu vou castigar os moradores de Judá e de Jerusalém. É isso que está no capítulo de número 36. Então, quem é que estava perto de Jeremias nesse momento? Quem é que estava perto? Quem estava perto de Jeremias como secretário era Baruque. Era Baruque, ele que estava lá. Quais eram as funções de Baruque? Baruque era um escrivão, um homem culto, um homem erudito, segundo os comentaristas, de uma família nobre, né? Um funcionário público, digamos assim, e, de maneira bem específica, o secretário de Jeremias. Jeremias recebia a palavra do Senhor e ele ditava. E aí, irmãos, há de se convir comigo de que Jeremias tinha que ter uma memória fascinante. Mas essa memória, para mim, está atrelada a uma ação do Espírito Santo para fazer com que todo aquele conteúdo que Deus havia dito fosse reproduzido de maneira fidedigna, sem mudar nada da palavra do Senhor. E Baruque escrevia esse conteúdo da mensagem que Deus estava dando para a nação de Israel. Lembrando que a mensagem sempre era condenação do pecado, salvação, arrependimento, mudanças, vitórias, os porquês de algumas ações de Deus, e Deus sempre trazendo essas mensagens. Irmãos, mas agora, nesse cenário, Baruque está voltando para o capítulo de número 45, Baruque está olhando então para esse cenário do profeta, olhando para esse cenário do povo em rebeldia. Quem ouviu a palavra de hoje cedo, porque o povo havia descido para o Egito, e no Egito agora o povo estava naquele quadro de fugir da disciplina de Deus. Baruque é esse, irmãos, que olha para isso tudo e ele vê o empenho e a fidelidade de Jeremias para com Deus, ele vê o amor de Deus para com Israel,
No entanto, Deus diz assim: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Ao ver o resultado desastroso e a rejeição da profecia por meio do povo, por meio dos príncipes, por meio das autoridades de Judá e de Jerusalém, por fim, do rei Zedequias, ao ver a rebeldia de Zedequias, que rasga o rolo, que queima o coração de Baruque, ele fica entristecido. Você está entendendo onde é que a gente está chegando? Você está entendendo onde é que nós estamos localizados aqui? Porque nesse capítulo 45, é como se Baruque estivesse olhando pelo retrovisor da vida, olhando esses últimos momentos e falando: gente, o que está acontecendo? E Deus está dizendo: eu vou castigar. E aí, irmãos, Baruque faz perguntas que também fazemos a partir de eventos ruins que acontecem conosco. Baruque é esse que então está fazendo algumas perguntas. O que ele está perguntando? Vou ler aqui o capítulo 45, verso de número 3. Disseste: ai de mim agora, por que me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento? Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Então, Baruque está expressando algumas coisas, irmãos, que às vezes nós também falamos. E eu confesso que eu também já falei. E é bem provável que você, se não falou, pensou. E às vezes, quando coisas ruins acontecem uma atrás da outra, vez por outra, tudo bem, mas como que coisas ruins encavaladas, acaba uma, é como se fossem ondas, vem uma onda brava, depois vem outra, você está achando que você vai se levantar daquela, outra já vem e te derruba. É isso que está acontecendo, um tsunami de coisas ruins que estão acontecendo na vida de Israel, e a impressão que Baruque está tendo não é das melhores. Certamente, coisas ruins estão na nossa memória. Eu quero que você pense comigo aqui. Você se lembra quando morreu Ayrton Senna? Que grau parentesco que nós tínhamos com Ayrton Senna? Absolutamente nenhum, apenas que era um brasileiro e que pelas manhãs de domingo todo mundo queria saber se ele tinha ganho a corrida ou não. E aquela musiquinha do Roupa Nova sempre chamava atenção, porque trazia a nós a memória de que a corrida estava por acontecer ou tinha acontecido a corrida. Mas o dia que Ayrton Senna morreu na Itália, em Imola, na curva do autódromo de Imola, aquele dia foi um dia que parece que uma coisa ruim aconteceu. E a morte de Ayrton Senna parece que foi inacreditável para muitos de nós. Nós não acreditamos. Mas por quê? O que aconteceu? Você se lembra no dia da queda das Torres Gêmeas? Aquele dia em que aviões vieram sobre aquelas torres e a gente ficava olhando aquele cenário e parece que era uma cena de um filme que talvez nós tivéssemos visto, mas aquilo era uma pura realidade. E naquele dia, cerca de 2.970 pessoas morreram. Uma coisa ruim que aconteceu com os Estados Unidos. Nós não temos nada a ver com eles, mas parece que aquilo mexeu com a gente. A gente achou que ia ter uma terceira guerra mundial, alguma coisa assim que poderia acontecer por conta daquilo, mas quase 3.000 pessoas morreram por conta daquilo. Uma coisa ruim, parece que uma coisa foi encavalando a outra. Você se lembra no dia que aconteceu o tsunamis no Japão? Naquele dia, irmãos, do tsunamis, que ondas bravias por conta de uma fissura no mar do Japão, aconteceu aquela catástrofe, cerca de 230 mil pessoas morreram. 230 mil pessoas morreram. E a gente via aquelas cenas, o mar revolto, e parecia um misto de lama, um grande liquidificador, e que 230 mil pessoas foram ceifadas. Coisas ruins aconteceram,
E eu digo mais ainda, você se lembra quando houve a explosão na Ucrânia da usina de Chernobyl? Isso é até tema de filme. Cerca de 50 pessoas morreram naquele dia, mas depois muitas outras morreram por conta da radiação que emanou daquela usina que explodiu e que até agora ali se tornou uma cidade fantasma. Muitas pessoas morreram no dia e milhares morreram pós aquele fato. Coisas ruins acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Imagine então você, o profeta Jeremias sendo o porta-voz de Deus, Baruque o seu companheiro, o seu secretário, enxergando aquilo tudo. Parece, irmãos, que Baruque está no que a gente chama hoje, no síndrome de burnout. Síndrome de burnout é uma patologia associada a pessoas que trabalham com gente. E trabalhar com gente não é fácil, melhor trabalhar com bicho do que gente, alguns dizem. Enfermeiro, militar, professor, médicos, todo mundo que trabalha com gente, chega um tempo que a exposição diante do sofrimento de tantas pessoas, inclusive pastor, às vezes eles não dão conta de lidar com aquilo, e é um estresse associado à parte laboral, ao trabalho. O que está acontecendo é que Baruque está angustiado, porque ele está vendo Deus trazendo uma palavra, o povo no estado de rebeldia, Jeremias num esforço tremendo para fazer com que o povo se arrependesse dos seus pecados, cumprindo com fidelidade a palavra do Senhor. E o que está acontecendo aqui, irmãos, que Baruque está assistindo isso tudo, e parece que ele vai perdendo energia, ele vai perdendo força, ele vai perdendo entusiasmo, ele vai perdendo aquele vigor. E é nesta hora que Deus está olhando para esse companheiro de Jeremias. Baruque faz algumas constatações de coisas ruins. A pergunta que ele faz: por que me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento? Por que isso está acontecendo? E parece que está vindo uma coisa sobre outra. Ele fala: ai de mim, por que está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida, na minha história, na história do povo hebreu, na história de Jeremias? Por que está acontecendo tanta coisa ruim? E ele fala: porque o Senhor acrescentou tristeza. E ele atribui inclusive a Deus a razão pelo qual tudo aquilo estava acontecendo. Mas ele esqueceu, gente, que tudo aquilo que estava acontecendo era por pura maldade e rebeldia do povo hebreu. Baruque é isso que está fazendo essas perguntas, e ele faz uma constatação diante desse cenário: eu estou cansado do meu gemer. Baruque é esse, irmãos, que está falando: olha, eu estou vendo o esforço de Jeremias, estou vendo o povo em estado de rebeldia, estou vendo o rei e todo o povo, os príncipes, as autoridades, ignorando a Deus, ignorando o Senhor. Eu estou cansado de gemer, porque isso está me causando sofrimento. E, Senhor, por que o Senhor está me acrescentando dor sobre dor, sofrimento sobre sofrimento? E aí, por fim, irmãos, o servo, o escrivão, o secretário de Jeremias está dizendo, embora ele comunicasse uma palavra de salvação, de arrependimento, de consolo a todo o povo, mas também de descanso, ele mesmo fala assim: eu não acho descanso. Sinal que ele estava cansado, sinal que ele estava mal. E, amado, você talvez pode estar fazendo as mesmas perguntas que Baruque. Você também pode estar fazendo as mesmas coisas que ele. Você talvez pode estar se encontrando nas mesmas condições que ele. Na verdade, irmãos, esses pensamentos estavam no mais profundo íntimo de Baruque. Eu não acho que Baruque era alguém que chegasse assim para Jeremias e com uma lista nas mãos falasse: Jeremias, eu não estou aguentando esse trabalho não. Ficar do seu lado e ver isso tudo acontecer, a minha impressão, tá? Então, impressão minha. A Bíblia não fala isso, impressão minha. Que ele não ficava falando essas coisas. Como eu sei que muitas pessoas não chegam para nenhum de nós, ou para os pastores, com uma lista de coisas que estão acontecendo, mas elas estão pensando isso lá dentro, estão intimamente ligadas a essa dor, a esse sofrimento, fazendo essas mesmas perguntas.
Então, na verdade, esses pensamentos estavam no mais profundo íntimo. E aí o Salmo 51, o Salmo de número 139, fala que Deus conhece os nossos pensamentos, Ele esquadrinha tudo aquilo que está acontecendo dentro de nós. E Deus esquadrinhou aquilo que estava acontecendo com Baruque. Baruque, irmãos, estava assustado com o presente e com medo do futuro. O presente está todo mundo em rebeldia, ninguém quer saber de Deus, todos querem estar fazendo coisas que Deus não aprova. Jeremias está fazendo todo o esforço, mas todo mundo está andando errado. Ele estava com medo agora do futuro, o futuro era castigo, e Deus disse que haveria de castigar. Baruque, irmão, sentiu uma grande angústia, tal qual foi lido aqui os Salmos. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A alma dele estava perturbada. Baruque se sentiu uma grande angústia espiritual ao ver tudo aquilo acontecer com o seu povo, a exposição a qual Jeremias estava sendo exposto com maldade, com violência, com agressividade. Baruque, irmãos, não via respostas claras sobre aquilo tudo. Interessante é que havia uma tríade. O que eu chamo de tríade aqui? Naquela questão, havia, primeiro, Deus falava, primeira pessoa dessa tríade. Segundo, o profeta Jeremias recebia e comunicava. Segunda pessoa agora é uma díade. A terceira agora é a tríade, quando nós temos a presença de Baruque, Deus, Jeremias, Baruque. Deus falava, o profeta Jeremias ditava, Baruque escrevia em alguns momentos e entregava a profecia. Ele apenas lia sem interpretar o texto. A compreensão era e é clara por si só. Ele só lia o texto que Deus dava. Certamente, irmãos, de tanto reproduzir a profecia, escrevendo, lê-la e ver quão duro estava o coração do povo e quanto Deus faria para cumprir a palavra de castigo, de juízo, Baruque está chocado com aquilo tudo. Baruque estava assustado com o dia da ira de Deus, o dia da vingança do Senhor, tal qual profetizado em Isaías, capítulo de número 61. Livro de Sofonias, capítulo 1, verso 15, o Senhor diz assim: portanto, aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação, dia de profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas. Parece que Baruque estava vivendo aquele dia com um aperto no coração, com uma angústia profunda, um sofrimento, porque ele sabia que o futuro não seria dos melhores. Mas, irmãos, o livro de Provérbios hoje também nos ensina, palavra de Salomão, quando ele diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você puder, repita esse texto aí comigo. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O que estava acontecendo? Baruque estava fraco no dia da angústia. Sofonias fala que o dia da angústia era o dia da vingança, o dia da ira de Deus. E Baruque, vendo aquilo tudo e observando que o povo não queria nada com Deus, ele está angustiado. Ele está angustiado. A força de Baruque estava pequena, porque ele chega a dizer: Senhor, ai de mim, porque o Senhor me acrescenta tristeza sobre tristeza. Eu não aguento mais, estou cansado. Se te mostra vagaroso ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24:10. A força de Baruque, irmãos, estava pequena. Ele se sentia fraco. Como Deus é cuidadoso. Eu disse anteriormente que a minha impressão é que Baruque não era aquele tipo de pessoa que ficava detalhando as suas angústias para o seu chefe, Jeremias. Baruque não era aquela pessoa que tinha uma lista de reivindicações. Eu quero melhores condições de trabalho para ser seu escrivão, Jeremias. Desse jeito não tem jeito.
Eu não creio que Baruque tinha essa lista de sofrimento, de angústias ou de desacordos para chegar para o seu chefe Jeremias e falar: Jeremias, está aqui, eu não concordo com isso, isso. E nem Jeremias reportar para Deus: cuidado lá, porque Baruque está chateado. Eu não vejo isso. Mas veja, irmãos, o cuidado de Deus, porque esse que fazia parte da tríade, que era a ponta final dessa linha Deus, profeta, escrivão, nessa tríade, Baruque aqui, irmãos, recebe a atenção de Deus, porque o texto começa com a seguinte descrição: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, dá toda a descrição, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Gente, que coisa preciosa. Como é que a gente lê a Bíblia e às vezes não entende o que Deus está falando? Sabe por quê? Porque a gente lê uma vez e esquece. Tem que ler a Bíblia um monte de vezes, o mesmo texto, porque o texto tem riqueza. E esse texto tem uma riqueza tão grande, porque Deus tem uma palavra, não é para o povo. Deus não tem uma palavra para o povo. Deus não tem uma palavra para o rei. Deus não tem uma palavra para os príncipes. Deus não tinha uma palavra para Jeremias. Mas Deus tinha uma palavra para quem? Para Baruque. Como muitas e muitas vezes, irmãos, Deus não tem uma palavra para o coletivo. Deus tem uma palavra para cada um de nós de maneira pessoal, individualizada. E Deus dá essa palavra, e isso mostra o cuidado de Deus, que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus sabe de tudo e de todos, indistintamente. Os olhos do Senhor estão sobre todas as nações, como os olhos do Senhor estão sobre o miserável pecador, sobre o contrito, o abatido. E nesta hora o coração de Baruque estava abatido, e Deus estava olhando para Baruque, dá uma palavra para Baruque. E talvez esse Baruque pode ser cada um de nós nesta noite. Pode ser você, pode ser eu. Cada um de nós pode representar esse Baruque, que não está fazendo uma lista grandiosa e apresentando para as pessoas, mas Deus sabe que no nosso coração tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Baruque, o escrivão que serve a Deus e a Jeremias, e bem como o povo, é observado por Deus, que vê seu sofrimento. Deus dá a mensagem para Jeremias: consolar e confortar um servo que sofria. Deus estava dando uma palavra para esse servo que estava sofrendo com toda aquela realidade de castigo, de punição, de rebeldia, de contrassenso, porque na verdade o povo hebreu tinha que fazer tudo para adorar o Senhor e servir o Senhor, e era um povo que estava fazendo tudo aquilo que era contrário ao que Deus desejava. Qual era o conteúdo da mensagem, irmãos, que Deus tinha para Baruque? É exatamente o texto que nós frisamos no verso de número 3. O que Deus queria que Baruque soubesse para acalmar seu coração aflito, a sua angústia? Primeira coisa que Deus queria que ele soubesse: Deus, na sua soberania, estava demolindo o que havia edificado. Verso 4 diz assim: Jeremias, fala com Baruque que eu, Deus, estou demolindo aquilo que eu edifiquei. Irmãos, a nação de Israel cresceu no coração de Deus, numa palavra que Deus para Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Tudo começou lá. Deus chama Abraão, faz-lhe uma promessa, e nessa promessa Deus haveria de dar-lhe um filho. O filho vem depois de 25 anos que a promessa havia sido dada, cumpre-se a promessa. Deus deu Isaque, o filho da promessa. De Isaque vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, das 12 tribos vem o primeiro rei, Davi, vem Saul, vem Davi, vem Salomão. Deus dá um território, Deus dá o tempo, Deus dá o culto, Deus faz as alianças, Deus abençoa em todos os níveis, todos os níveis. A nação de Israel nasceu no coração de Deus, e Deus está falando: Baruque,
como que quem diz, se aveste não, bichinho. Sabe por quê? Porque eu estou demolindo aquilo que eu edifiquei. Irmãos, às vezes Deus faz coisas que nos surpreendem. Deus faz coisas que nos surpreendem. O ciclo sempre é nascimento, euforia, estagnação, depressão e queda. Israel estava vivendo um tempo de queda. Passou-se o tempo de euforia, talvez nos dias de Davi e Salomão. Depois de Jeroboão e Roboão, quando o reino de Israel foi dividido, agora um tempo de estagnação, idolatria, pecado sobre pecado, de maneira coletiva. Agora vinha o declínio. O declínio, em seguida, a queda fatal, a destruição, e foi isso que aconteceu. Então, Deus estava acalmando o coração de Baruque e dizendo assim, olha, eu estou no controle. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós que estamos vendo um cenário aí um tanto escuro, nebuloso, de tantas coisas acontecendo, você tem que ter a certeza, tal qual o Senhor viu que estava no coração angustiado de Baruque, que Deus está olhando para as angústias de cada um de nós de maneira pessoal, particularizada. A Bíblia fala assim que o muito saber produz tristeza. E muitos pastores têm muitas informações, estudam muito, e eu me incluo dentro deles. E quando você sabe de muitas coisas, você fica triste, e você precisa saber que Deus está no controle a despeito de um cenário muito nebuloso que possa estar vindo à frente, de maneira específica a indivíduos ou a grupos. Nós hoje estamos diante desse cenário de pandemia. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Segundo, Deus, na sua soberania, estava arrancando o que plantou, e Baruque precisava saber disso. E há uma descrição, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo de número 5. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 5, onde Deus está dizendo assim: agora cantarei ao meu amado, cântico do meu amado a respeito da vinha. O meu amado teve uma vinha num outro fertilíssimo. Sachou, limpou as pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora pois vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a minha vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que lhe seja pisada, tornar-te-ei deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinhos, abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de quem? A casa de Israel. Deus está dizendo: olha, eu plantei Israel, eu plantei, mas agora estou arrancando. Deus plantou Israel como uma videira para ser frutífera, mas ela deu uvas bravas. Pensa aqui, irmãos, em aspectos os quais Deus nos dá dons, talentos, ministérios, e às vezes Deus tem expectativa de que, ao fato de nos chamar para servi-lo, de que nós estejamos dando uvas boas, uvas doces, mas no meio do caminho, ao invés de dar uvas doces, começamos a dar uvas bravas, amargas. Nessa comparação, Deus está falando: eu plantei Israel para que pudesse gerar uvas boas, boas uvas, uma vinha produtiva com boas uvas, mas Israel só deu uvas bravas. Agora, no capítulo 44, Deus está ministrando para Baruque, dizendo: Baruque, olha, eu plantei e eu estou o quê? Arrancando.
Jeremias capítulo 11, verso 17 também fala isso. O Senhor dos Exércitos plantou, uma referência à nação de Israel. Mas agora Deus está o quê? Arrancando. Isso para que Baruque pudesse estar atento e concentrado de que Deus não havia perdido o controle de absolutamente nada. E terceiro, irmãos, Deus não estimulava a buscar grandes coisas. Então, primeiro, na fala consoladora, confortadora diante do lamento de Baruque, Deus, na sua soberania, estava demolindo o que havia edificado. E Deus dizendo, eu estou no controle. Deus dizendo, na sua soberania, eu estou arrancando aquilo que plantei. E o fato de o povo hebreu ser tirado da terra que era dele, ser levado para a Babilônia, era uma forma de castigo. Deus estava tirando deles aquilo que na verdade Deus havia dado, mas eles não deram conta de dar atenção e de obedecer às orientações de Deus. E terceiro, Deus não estimulou a buscar grandes coisas. E aí, uma palavra ainda para o próprio Baruque, quando o Senhor nosso Deus diz para Baruque o seguinte conteúdo, verso de número 4: assim lhe dirás o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Talvez, irmãos, Baruque ficasse ainda naquela expectativa de que Israel vivesse aquele triunfalismo. O que é o triunfalismo? A ideia de grandes vitórias que foram alcançadas, mas essas vitórias ficaram no passado. As vitórias de Davi, a vitória sobre os filisteus, os amorreus, os jebuseus, a vitória sobre todos os povos e nações que estavam encampadas no contexto de Canaã, e que Deus foi dando vitória para o povo hebreu para ter a terra. As vitórias que Deus foi dando à medida que havia inimigos reais, inimigos espirituais. As vitórias que Deus foi dando quando havia privação e Deus trazia o recurso necessário, a água, o pão, a carne. Talvez Baruque ficasse pensando ainda num certo triunfalismo que havia sobre a nação de Israel, e pensando nas glórias antigas de Israel, como muitas vezes nós ficamos num triunfalismo de coisas que foram conquistadas no passado. E Deus está dizendo, olha, Baruque, você está procurando coisas grandes, e procuras tu coisas grandes, você está pensando ainda nas coisas que fizeram com que Israel ficasse num triunfo. Deus está dizendo, verso de número 5, não as procures. Não as procures. Irmãos, Deus está dizendo que na sua soberania, Ele estaria cuidando de tudo, e que Baruque e nem ninguém deveria estar buscando coisas grandes. Me faz lembrar do Salmo de número 131. Senhor, não é soberbo o meu olhar, nem altivo o meu andar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas grandiosas demais para mim. Senhor, mas eu fiz calar e fiz sossegar a minha alma. Deus mostrando isso. E Deus mostrando, em quarto lugar, que Deus, na sua soberania, é justo, e por isso Ele pune os maus, como nós ouvimos hoje pela manhã, no capítulo de número 44, quando o povo está fugindo para o Egito, e Deus vai dar uma palavra para Jeremias, onde Deus estaria levantando Nabucodonosor para enfrentar o rei Ofra do Egito, ganhar do rei do Egito, e aqueles judeus que haviam fugido da disciplina de Deus, da Babilônia, correndo de Deus, foram encontrados pelo próprio Deus. E Deus disse, olha, nenhum de vocês vai dizer, o Senhor vive. Nenhum de vocês mais vai dizer isso. Sabe por quê? Porque não adianta fugir da ira de Deus. Deus, na sua soberania, está dizendo, irmãos, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. Lembrando, faz o recorte daquele contexto de Israel. E por fim, irmãos, Deus, na sua soberania, pouparia Baruque de qualquer mal, de maneira que ele seria bênção para onde quer que ele fosse. Ao final, Deus está dizendo para
o jovem Baruque, o homem maduro Baruque: porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Despojo significa bens adquiridos, riquezas. Deus estaria dizendo que estaria poupando a vida de Baruque para onde quer que ele fosse. E Baruque aqui, irmãos, vai representar o remanescente fiel. Aquele que mantém a fidelidade apesar de situações em um contexto de tremenda oposição e de dificuldade, de pecaminosidade. O remanescente fiel são pessoas que são resilientes espiritualmente falando, que resistiram às tentações do mundo e que permaneceram na fé no Senhor Jesus, no Senhor nosso Deus. Portanto, irmãos, agora a gente vai entender que na particularidade de cada um de nós, como na particularidade de Baruque, Deus tem uma palavra e Deus tem respostas, Deus tem uma orientação, Deus tem um direcionamento. E Baruque não precisava mais ficar dizendo aquelas palavras jogadas ao vento, como quem diz: Senhor, estou cansado de sofrer. Por que o Senhor está me acrescentando tristeza sobre tristeza? Deus tinha um plano e Deus deu as respostas para Baruque numa palavra bem específica para ele, Baruque. Não foi para a nação, não foi para Jeremias, mas foi para ele. E eu pergunto: será que você, nesta noite, é um desses Baruques que Deus está dizendo uma palavra especificamente para você? Talvez a palavra não seja como a que Deus disse para ele, que estaria trazendo demolição àquilo que o próprio Deus havia edificado, ou Deus arrancado aquilo que plantou, ou Deus trazendo juízo, o mal sobre alguns. Talvez não seja essa palavra específica, mas saiba que Deus tem uma palavra direcionada especificamente para cada um de nós, porque Deus sabe o que se passa no mais profundo do nosso ser. Ele esquadrinha os nossos pensamentos e os nossos corações. Irmãos, por que esse texto tem uma conexão muito forte comigo? 2011, praticamente 2008, passei um momento muito difícil na minha vida familiar. Muito difícil. Minha esposa passou por momentos difíceis no organismo dela, um problema de endometriose. E ela tinha feito já umas 5 cirurgias e que não havia consertado ou ajustado o problema. E por final, um dos últimos tratamentos que ela fez, 2 nódulos surgiram na mama dela. Nós havíamos acabado de voltar de uma viagem a Caldas Novas, chegamos de férias, fomos ao médico, o médico já deu aquela notícia terrível para nós, e nós ficamos muito assustados, e ela teve que passar por várias cirurgias, e essas cirurgias são terríveis, os exames são terríveis, e aquilo trouxe um quadro de uma doença física que transformou-se numa doença emocional. A minha esposa teve depressão pós-traumática. As sucessivas ações dos médicos, com intervenção cirúrgica, temos que tentar isso, temos que tentar aquilo outro, trouxe um trauma emocional. E ela teve, então, depressão pós-traumática. Na época, ela já tinha perdido o pai, que morreu num acidente em Ipatinga. Minha sogra ainda era viva e nós morávamos bem em Botucatu, interior de São Paulo, onde a gente tinha que, às vezes, ajudar nas viagens e vai e volta de avião para ser mais rápido, para ser mais cômodo. Minha sogra já uma idosa. Ao final das contas, irmãos, aquilo virou um grande peso. Doença. Nós com 2 filhas pré-adolescentes, meninas que estavam crescendo no ambiente da igreja, e aí automaticamente vem um enfraquecimento emocional, não somente dela, não tem como, a gente que é marido sofre, é carne da mesma carne, e nós sofremos e perdemos toda aquela pujança na questão do pastoreio, numa grande igreja no interior de São Paulo. E amados, e aí vem evidentemente aquele tempo que o povo que não compreende a dor que a gente passa,
sem empatia, ao invés de ajudar, atrapalha. E aqueles que haveriam de estar ao nosso lado começaram a não estar mais andando do nosso lado, a ponto de ouvir palavras tipo: pastor, por que você está orando pela sua esposa? Algo que me machucou profundamente. E, amados, aquilo gerou um grande sofrimento, e ao final daquilo, 2008, 2009, 2010, 2011, ao final de meados de 2011, nós não suportávamos mais tamanho sofrimento, de praticamente 4 anos de sofrimento um após o outro. Aquele tsunamis, dor após a outra, dor física, dor emocional, limitações financeiras, onde nós vamos gastar mais com remédio, com medicamento, não temos mais recursos, e a conta vai aumentando. Irmãos, um tempo difícil. E eu cheguei a dizer exatamente isso que Baruque disse. Eu disse isso para Deus: Deus, por quê? Por quê? E um dia, lendo a palavra do Senhor, nesse capítulo, eu encontrei as palavras que eu estava dizendo para Deus, naquilo que Baruque estava dizendo para o Senhor. Eu encontrei as mesmas palavras e falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer ministrar a minha vida? Irmãos, eu dizia: Senhor, por que o Senhor está acrescentando tristeza sobre tristeza, dor sobre dor, e não passa, e não cessa? E por final, irmãos, diz tudo, nesse quadro de enfraquecimento emocional, de falta de pujança, eu tive que lidar com uma situação de ir para uma outra igreja. Mas eu tinha tido convites para pastorear grandes igrejas no interior de São Paulo. Mas esse texto aqui, ele me falou profundamente, de onde Deus falou assim: olha, não procure coisas grandes. Não procure coisas grandes. Não vá atrás de coisas grandes, ainda que elas venham atrás de você. Não procure coisas grandes. E, amados, ao final de um tempo, compartilhei o texto com a minha esposa. Nós passamos a orar sobre o assunto. Deus, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Porque... E aí, aquela dor, aquele sofrimento, aquela dor, e nada acontecia. Mas eu falei: Deus, então eu quero obedecer a tua palavra. Eu não vou obedecer, eu não vou fazer aquilo que meu coração quer, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. E, amados, nesse ínterim, então, surgiu o convite para começar uma igreja do zero. Do zero. Só tinham pessoas, não tinha lugar, não tinha nada. Em menos de 4 anos nós compramos terreno, organizamos a igreja, e a igreja se estabeleceu, chama-se Igreja Presbiteriana Getsemane, de onde eu venho. Então eu sou uma prova, irmãos, viva, de que muitas vezes a gente fala o que Baruque falou, e quando a gente não tem a empatia das pessoas para lidar com a dor da gente, e naquele momento foi o próprio Deus que viu a dor do profeta. Por isso, irmão, se ninguém olhar para você, Deus está olhando para você. Se ninguém te enxergar, Deus está enxergando. E Deus há de intervir, e Deus há de cuidar de maneira tal que a sua dor seja resolvida, o seu problema seja sanado, a sua angústia seja sarada, e você comece a andar livremente diante de Deus, porque quando Deus diz uma palavra, Ele é fiel para cumprir essa palavra. Não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir. E, queridos, ao final dessa história, Baruque é alguém que recebe uma palavra específica, e nessa palavra ele ancora a sua fé, a sua vida. E ao final de toda uma descrição do livro de Jeremias, destacando também outros momentos da história dos profetas Ezequiel e de Isaías, Baruque é um dos que permanece
fiel ao Senhor diante de todo aquele momento de sofrimento, de angústia e de tribulação. Mas ele permanece como um remanescente fiel. Eu quero desafiar você que tem vivido como Baruque e tem feito as mesmas perguntas, a colocar a sua fé e pedir ao Senhor que lhe dê uma palavra bem específica. Nada de sonhos, revelações, mas uma palavra onde você se ancore nela, você se firme nela. E eu me firmei nessa palavra, irmãos, e eu só posso dizer que Deus honrou e Deus cuidou. E até hoje eu não tenho buscado coisas grandiosas, eu tenho apenas vivido para dizer sim o que o Senhor quer, sim o que o Senhor deseja. E nesse espírito, irmãos, quando nós fazemos isso, nós vamos estar no centro da vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Que seja assim com cada um de nós, que o Senhor ministre nas nossas vidas, que o Senhor fale ao nosso coração e nos traga encorajamento para viver na sua presença. Amém?